Depois de falar de Abraão e falar de Isaac, nós vamos falar sobre o filho de Isaac, neto de Abraão. E como é que é o nome do filho de Isaac, neto de Abraão? Ah, também você leu aqui, né, irmão? Assim tá fácil demais, né? Ok, beleza. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo 22 em diante. E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque. E tomou e fez-los passar ali o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Esse varão que disse que lutou com Jacó foi um anjo, gente. Um anjo que veio de Deus, e Jacó lutou com esse anjo. Versículo 25 diz: e vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixai-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoardes. Então disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então o anjo disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Então Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te, a saber o teu nome agora. E ele disse: por que perguntas o meu nome? E abençoou Jacó ali naquela hora. Escute, Deus vai abençoar você aqui hoje. Hoje é um dia onde os anjos de Deus estão trabalhando em nosso favor, e que os anjos ministradores de Deus venham trazer bênçãos de Deus para a sua vida, bênçãos de Deus para a nossa vida. Você recebe isso aqui nessa noite? Diga aleluia. Diga: é para mim. Segure aí uma bênção. Fala assim: eu seguro a bênção, irmão. Então chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque ele dizia: eu tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Antes de orar, deixa eu fazer um parênteses aqui. Não faz sentido Deus nos abençoar e a nossa alma ser perdida. Não faz sentido uma pessoa ser abençoada por Deus em uma área onde ela está pedindo: Deus envia para você a bênção, e você perde a sua salvação. Então precisamos viver e experimentar bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e essas bênçãos de Deus, elas precisam nos conduzir para a salvação em Deus. A promessa que Deus fez para Abraão expandir: você vai ser pai de uma multidão, você vai multiplicar, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Essa promessa que Deus deu para Abraão, ela veio para Isaac, ela transbordou para a vida de Isaac. E Deus começa a dizer para Isaac de que Isaac iria também prosperar, iria crescer, e Deus iria multiplicar. E isso que veio sobre a vida de Isaac transbordou para a vida de Jacó. Deus também libera uma palavra sobre a vida de Jacó, sobre crescimento, multiplicação, sobre ele ser uma bênção. E essas bênçãos que vieram como promessa de Deus para a vida de Abraão, para a vida de Isaac, para a vida de Jacó, essas bênçãos, por causa de Cristo, elas se estendem para a nossa vida também. Então o que precisamos para viver isso? Nós precisamos aprender com a história desses homens. Nós precisamos avaliar como que eles agiram no meio do percurso. Como que eles conseguiram lidar com os desafios da vida. Como que eles agiram no relacionamento deles com Deus. Porque se pegamos o exemplo da vida desses homens, aprendemos com eles e aplicamos,
temos tudo para viver o que eles viveram. Vamos aprender com Jacó. Nesse texto que nós acabamos de ler, Jacó mostra algo muito importante para a vida de todo cristão. Acredito que para a vida de toda pessoa, inclusive aquele que ainda não é cristão. O versículo de número 22 e 23 diz assim: levantou-se aquela mesma noite, Jacó, naquela mesma noite, e ele tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e ele passou ao val de Jaboque. Jacó, ele decidiu de que ele iria entrar em uma nova etapa da sua vida. Ele atravessar o val de Jaboque era o significado de começar uma nova etapa. A decisão que ele tomou, e uma decisão que ele tomou que abençoou não apenas ele, mas tocou sua família. Todos nós precisamos, para entrar em uma nova fase da nossa vida, tomar decisões, irmãos. Se nós não tomarmos decisões, ficamos estagnados. Repetimos a mesma história, a mesma coisa. Uma história de expansão, ela vai começar na sua vida quando você tomar uma decisão. Tomada de decisão. Que no início deste ano, você tome decisões importantes a respeito da sua vida. Você tome decisões importantes a respeito do que Deus quer de você. Decisões importantes a respeito de sua família. Porque se eu ficar, vamos ver, e vamos ver, o tempo passa e eu não vivo o que Deus quer que eu viva. Precisamos de tomar decisões. Abraão decidiu, quando apareceu a oportunidade, Deus falando para ele: eu quero escrever uma história sobre a sua vida, Abraão. Então você precisa seguir uma direção que eu vou dar para você, mesmo sem você entender. Abraão decidiu seguir a direção que Deus havia dado para ele. Decisão. Quando Isaac está em uma terra onde tinha fome, crise, Deus fala para Isaac: você precisa permanecer aí. Não vai para o Egito, permanece na terra que eu te coloquei. Então Isaac precisou ouvir a voz de Deus e tomar a decisão. Porque uma vez que eu tomo a decisão, irmão, de permanecer, então eu vou fazer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Se eu fico indeciso, eu não faço nada. E Jacó, ele tomou a decisão de entrar em uma nova fase da sua vida. Tomou a decisão de deixar algumas coisas para trás. Tomou a decisão de atravessar aquele riacho e dizer: eu vou começar uma nova história no meu relacionamento com Deus. Eu vou começar uma nova história segundo as promessas que Deus fez lá para o meu avô Abraão. Eu preciso experimentar isso. Para experimentar isso, tomar a decisão de deixar algumas coisas para trás. Se você quer viver uma mudança extraordinária do Senhor na sua vida nesse ano, você vai precisar de decidir deixar algumas coisas para trás que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Tomar uma decisão de deixar algumas coisas para trás que vive emperrando sua trajetória. Deixar algumas coisas para trás que na hora que você está para romper, aparece o negócio. Na hora que você está para frutificar, sempre a mesma coisa. Tomar uma decisão: vou deixar esse negócio para trás. Porque a expansão vai acontecer quando você tomar uma decisão. Um outro ensinamento que nós podemos absorver com a vida de Jacó
O versículo de número 24 diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Jacó, ele precisou de enfrentar um tempo de batalha espiritual sozinho. Existem momentos na nossa vida onde vai ser necessário nós lutarmos sozinhos. E não é porque as pessoas, elas estão se distanciando, estão nos abandonando, é porque Deus quer fazer um tratamento dentro de nós. E alguns tratamentos que Deus quer fazer dentro de nós, é necessário estarmos sozinhos para Deus tratar. Jacó ficou uma noite inteira. E ele tinha os filhos, ele tinha os servos, ele tinha as esposas, mas ele estava lutando sozinho. Então eu quero que você pergunte para Deus, se você está se sentindo sozinho, se esse momento que você está se sentindo sozinho, Deus não quer tocar em alguma área da sua vida que há muito tempo Ele está tentando tocar e você não deixa. Se esse tempo em que você se sente sozinho, se não é um trabalho que Deus está querendo fazer dentro de você, e Ele não consegue. Porque quando nós não estamos sozinhos, é muito fácil dividir responsabilidades. Quando nós não estamos sozinhos, é muito fácil nós transferirmos culpas e responsabilidade para os outros. E porque transferimos culpa e responsabilidade para os outros, o tratamento que Deus quer fazer dentro de nós, ele não acontece, gente. Você tem se sentido sozinho, tem se sentido sozinha na batalha? Pergunta a Deus: o que o Senhor quer trabalhar dentro de mim? Deus, o que o Senhor quer mudar na minha vida? Pare de ficar olhando o erro das pessoas à sua volta, as coisas que a sua esposa não faz, as coisas que o seu marido faz de tudo errado, aquilo que os filhos estão fazendo, aquilo que os pais, aquilo que os colegas de trabalho, aquilo que os irmãos da igreja. Comece a olhar para dentro de você e pergunte: Deus, o que o Senhor quer mudar em mim? Deus, qual a transformação que o Senhor quer realizar em minha vida para que eu entre em uma nova fase? Para que eu não viva de novo mais um ano as mesmas experiências dolorosas que eu vivi nos últimos anos. Então coloque diante de Deus o seu coração, se você está se sentindo sozinho, para que Ele faça o tratamento necessário. Uma coisa importante que eu vejo na vida de Jacó, no versículo 25 e 26 diz: vendo que não prevalecia contra ele, tocou na juntura da sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. O anjo viu que o Jacó estava lutando de uma maneira muito perseverante, e o anjo precisava subir e voltar para os ares espirituais, mas Jacó não deixava. Jacó estava perseverando porque ele queria que o anjo ele deixasse uma bênção. Então eu aprendo com Jacó que nós precisamos perseverar com Deus, para que possamos experimentar a transformação e a bênção que Ele tem para a nossa vida. Perseverar, muitos estão desistindo de buscar a Deus no meio do caminho, abandonam. No meio da luta, no meio do processo, desistem. Então nós precisamos perseverar. Talvez você esteja pensando: eu estou orando há muito tempo, é muito tempo buscando sobre isso e parece que as coisas não mudam. É verdade, há muito tempo você lutando, você orando, mas as coisas não mudaram porque Deus ainda não conseguiu tocar e bater na área que Ele quer bater dentro de você. Porque o anjo só deixou a bênção depois que ele conseguiu tocar em Jacó e bater na junta de Jacó. Bateu e deixou uma marca em Jacó. Qual a marca que Deus está querendo fazer em você? E você está fechado para essa marca, para essa transformação, para essa mudança, para essa virada de chave. Jacó persevera.
E ele nos passa um ensinamento: vamos perseverar e lutar para que Deus toque e transforme em nós aquilo que precisa ser transformado, para que Deus mude em nós aquilo que há muito tempo Ele está querendo mudar, mas nós não conseguimos dar espaço para essa mudança ela acontecer. Jacó ficou uma noite inteira, uma madrugada inteira lutando com um anjo, e isso gera cansaço, irmão. Você assiste umas lutas dessa de boxe, MMA, quem aí gosta, galera, gosta das pancadarias do MMA? Levanta a mão para eu ver assim. Nossa, pastor, é empolgante o negócio. Pá, pá. Mas quanto tempo dura uma luta dessa de MMA? Alguém fala para mim aí, quantos minutos em média, uma que tem vários rounds, alguém pode me falar aí? 25 minutos? 15 a 25 minutos. 15 a 25 minutos, uma pessoa lutando com outra. Você imagina uma madrugada inteira um homem lutando com um anjo, irmão. Diga aleluia. Então os caras que ficam de 15 a 25 minutos lutando, você chega em alguns momentos, umas lutas que duram assim 25 minutos, no final os caras estão cansados demais, sim ou não? Você imagina uma madrugada inteira um homem lutando com um anjo. Vocês estão vendo MMA por agora, mas MMA é desde a época de Jacó. E é óbvio que gera cansaço, mas Jacó não desiste de lutar. Mesmo cansado, ele fica uma noite inteira até que o anjo deixe a bênção. Escute, talvez você está se sentindo cansada, porque você está lutando há muito tempo. Talvez você está se sentindo cansado e diga: ai, eu estou cansado. Eu quero que você aprenda com Jacó e você permaneça lutando até que o anjo deixe a bênção. Permaneça sendo renovado pelo Senhor até que você receba o que Deus tem para entregar para você. E aí, para isso, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, que ele diz que quando está passando por injúrias, por fraquezas, quando ele se sente fraco, ele diz: quando eu estou fraco, é aí então que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa no momento da minha fraqueza. É na hora que você está achando que não vai ter mais força nenhuma, então você se coloca completamente aberto e disponível para Deus agir em você, e o poder de Deus vem e Ele renova você no tempo de fraqueza. E aí você fala: eu vou lutar mais uma semana, eu vou lutar mais um mês, eu vou lutar mais um ano, e eu vou ser renovado pelo Senhor. Jacó, ele experimentou o renovo de Deus. Eu imagino que ele estava pensando na sua família. Eu imagino que ele estava pensando o quanto que ele precisava lutar, porque ele tinha uma promessa de Deus que iria alcançar a sua família. Então você talvez está cansado, eu quero que você renove lembrando da sua família. Seja renovado lembrando das promessas que Deus um dia fez para você. E eu aprendo com Jacó. No versículo de número 26, o texto diz assim: e ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Irmãos, quantos acreditam de que existem anjos de Deus trabalhando aqui no meio desse mover espiritual? Diga aleluia. Então fala bem assim já no mundo espiritual, fala assim: você não vai sair daqui, anjo de Deus, até abençoar a minha vida. Senhor, que o Senhor envie anjos ministradores para trabalhar em favor do seu povo e da igreja, e que em nome de Jesus Ele deixe bênçãos que irão tocar a nossa família, bênçãos que irão tocar nossos filhos, bênçãos que irão tocar nossa saúde, bênçãos que irão tocar os projetos que você precisa resolver essa semana. Eu não vou sair daqui sem Deus deixar a bênção para a minha vida. Você pode dizer um aleluia sobre isso? Aleluia!
Jacó estava determinado, falou: não vou deixar você sair daqui se a bênção não vier. Quando nós olhamos Jesus na sua trajetória aqui nessa terra, algumas pessoas receberam milagres do Senhor Jesus porque elas estavam determinadas a tocar em Jesus, a encontrar Jesus e a receber o que precisavam. Um culto como esse, irmão, é uma oportunidade para eu estar determinado a dizer: hoje eu vou sair daqui transformado, hoje eu vou sair daqui curado, hoje Deus me livra dessa depressão, hoje Deus me livra da insônia, hoje Deus me livra desse problema que está vindo para atacar a minha saúde, hoje Deus libera uma palavra que resolve e apazigua o meu casamento. Você está determinado. Jesus, ele quando está caminhando com seus discípulos, um cego chamado Bartimeu escuta que Jesus estaria passando aonde ele estava. A Bíblia diz que esse cego chamado Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais Bartimeu gritava, as pessoas que estavam à volta mais falavam para ele: para de ficar incomodando o mestre, para de ficar incomodando. E quanto mais as pessoas iam dizer para, mais Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então vê a determinação do cego Bartimeu e cura ele de sua cegueira, porque estava determinado. Talvez você está orando e buscando, e é compromissado com as coisas de Deus, com o chamado de Deus. Você está firme na sua célula, ajuda o seu líder de célula, você é um líder de célula, firme, busca no culto, ora na sua casa, jejua. E pode ser que alguém está falando para você: mas você é muito envolvido com as coisas, mas você é muito beato, mas você é isso. Não, eu sou determinado a receber aquilo que Deus tem para me dar. E não pare. Quanto mais falarem para você parar, mais você vai se envolver. Em Marcos 5 conta a famosa história da mulher que sofria de uma enfermidade, a mulher do fluxo de sangue, anos e anos e anos, tentando receber a cura sobre a sua doença, e ela, diz a Bíblia, que ela gastava tudo aquilo que ela tinha com médicos tentando experimentar a cura, mas ela não conseguia. Antes ela ia indo de mal a pior. Até que um dia ela escuta que Jesus estaria passando. Jesus passa, e quando Jesus passa, tinha uma multidão em volta de Jesus. Ela debilitada, ela mesmo debilitada, ela quer passar no meio da multidão, e ela se esforçar até tocar na orla das vestes de Jesus, porque essa mulher estava determinada, irmão. Então mesmo fraca, debilitada, ela passa no meio da multidão, e ela toca nas vestes de Jesus. Na mesma hora que ela toca, diz a Bíblia que de Jesus saiu virtude, e aquela mulher, ela é curada. Olha como uma pessoa determinada a receber algo de Deus, ela recebe. No mesmo livro de Marcos, no mesmo capítulo 5, conta a história de Jairo, que estava com a sua filha quase morta em casa. E ele vem até Jesus e pede: Jesus, por favor, minha filha está morrendo, você pode ir lá fazer alguma coisa, orar por ela? E Jesus fala: eu vou. Só que no meio do caminho acontece uma série de coisas. Sempre no meio do caminho acontece um monte de coisa, irmão, diga aleluia. E a gente precisa ter paciência e entender que algumas coisas acontecem no meio do caminho, e aí que a gente mostra a perseverança. Então no meio do caminho acontece uma série de coisas, e algumas pessoas falam para Jairo: Jairo, para de incomodar o mestre, a menina já morreu.
Do jeito que estava a situação, a hora que for chegar lá já era, ela já morreu. Mas Jesus, quando escuta as pessoas falarem isso para Jairo, Jesus vira para o Jairo e diz: Jairo, não temas, creia somente. Eu quero dizer para alguns homens e mulheres que estão aqui, que estão pensando de que algumas coisas na sua vida já morreu. Talvez alguém falou, já era, morreu. Eu quero dizer uma palavra de Jesus para você. A palavra é: não temas, creia somente. O Senhor vai restaurar aquilo que foi de alguma maneira afetado. O Senhor vai levantar você que de alguma forma foi abatido. O Senhor vai trazer restituição sobre aquilo que em algum momento o diabo roubou. Creia somente. Um outro ensinamento sobre a vida de Jacó. Na hora da batalha, o anjo vira para Jacó e faz uma pergunta. A pergunta que o anjo faz para Jacó está no versículo 27, é: qual é o seu nome? Essa pergunta foi a pergunta cirúrgica, a pergunta da cirurgia. Você quer experimentar uma nova fase do Senhor sobre a sua vida? Se quer, diga amém. Então vai ter um momento da cirurgia. É um momento que eu preciso colocar as coisas para fora. Quando o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? O anjo sabia qual era o nome de Jacó. Ele queria que Jacó expressasse aquilo que estava sendo a realidade da vida dele. Porque Jacó significa usurpador, suplantador, enganador. O anjo, quando pergunta para Jacó, vamos abrir você e ver o que está dentro de você na sua história dos últimos anos. Vamos fazer uma cirurgia para de fato você ser transformado, Jacó. Se eu quero entrar em uma nova fase, eu preciso permitir Deus fazer em mim a cirurgia. E essa cirurgia, para acontecer, é necessário eu me abrir. Oi, irmão. Quando o Senhor enviar um anjo com bisturi para te abrir, não se feche. Permita que a cirurgia seja feita. Deus envia pessoas como anjos para a nossa vida. E esses anjos que Deus envia, eles nos fazem perguntas. Assim como o anjo fez uma pergunta para Jacó. E Jacó não teve nada para esconder. Ele disse: eu sou Jacó. Ou seja, eu estou aqui, sou mentiroso, usurpador, enganador. Ele abriu o verbo. Quando Deus envia alguém para poder fazer uma cirurgia em você e você colocar para fora, você permite isso acontecer. Você coloca para fora tudo que está dentro do teu coração, que você está sentindo que não é bom. Não é bom, não são sentimentos de Deus. Está te prejudicando, está te atrapalhando. Na hora que vier a cirurgia, coloca para fora. Porque quando Jacó coloca para fora, quando ele permite o anjo abrir, então o anjo diz: já que você falou que o seu nome é Jacó, eu quero mudar o seu nome. A partir de hoje você recebeu uma cirurgia e o seu nome não vai ser mais Jacó, mas vai ser Israel. Já que você se abriu para a cirurgia acontecer, hoje você não é mais usurpador, hoje você não é mais o enganador. A partir de agora você é um príncipe que lutou e que venceu. A partir de agora você não é mais Jacó, você é Israel. Permita Deus fazer a cirurgia, para que as coisas na sua vida mudem, para que a história da sua vida mude. Quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, Ele quis passar um sinal para nós, para mim e para você,
de que Ele pode mudar algumas características que não são boas e têm prejudicado a nossa vida. Talvez você tenha sido medroso demais, então Deus quer mudar essa característica de você ser medroso e trazer você para ser um corajoso e uma corajosa. Talvez você tenha sido uma pessoa que está se sentindo fraca demais com os desafios da vida, e essa tem sido uma característica que tem prevalecido em você. Deus quer mudar a característica de você ser uma pessoa fraca e trazer uma característica de você ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa valente. Talvez você tenha tido a característica de ser alguém incrédulo demais, incrédula demais, não acredita em nada. Então, se você permitir Deus te abrir, Ele vai mudar a sua característica de ser uma pessoa incrédula e vai fazer você ser uma pessoa de fé, uma pessoa cheia de fé. Talvez você tenha tido uma característica de ser uma pessoa que reclama de tudo, murmura de tudo, e você é visto por todo mundo da sua casa e da sua família como alguém murmurador. Deus quer mudar essa característica de fazer você ser um murmurador e fazer você ser um adorador, um homem grato, uma mulher grata. Deus quer mudar isso. Deus quer mudar a característica que as pessoas estão tentando estampar em você, de você ser uma pessoa derrotada, e fazer você se levantar como alguém mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Pastor, eu quero, assim como Jacó, ter uma experiência com Deus hoje. Eu quero que Deus trate comigo, que Deus faça algo na minha vida hoje, assim como fez naquele encontro com Jacó, que Jacó disse: esse lugar é o lugar onde eu vi Deus face a face. Que agora, que nesse momento desse culto, você esteja determinado a receber algo especial do Senhor. Algo especial venha acontecer no seu relacionamento com Deus aqui hoje. Você só precisa estar determinado a falar: hoje eu recebo a minha bênção. Por favor, fique de pé. Irmãos, preste atenção aqui. A Bíblia, tanto no Antigo Testamento inteiro, quanto em algumas passagens do Novo Testamento, ela chama Deus de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Vamos repetir comigo? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Muitas vezes na Bíblia você vai ver o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, se Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e Deus mudou o nome de Jacó para Israel, por que ao invés de ser Abraão, Isaac e Jacó, não é Abraão, Isaac e Israel? Por que Abraão, Isaac e Jacó e não Abraão, Isaac e Israel? Por quê? É porque Israel, ele já tinha sido o que tinha sido transformado. Israel foi aquele que recebeu o impacto e a transformação de Deus, e Abraão ainda era o cara todo errado, cheio de coisas para mudar. Quando a Bíblia diz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é porque todos nós que temos um monte de coisa errada e um monte de coisa para mudar, ainda temos a oportunidade de nos apresentar diante de Deus. Deus está de braços abertos para encontrar com um monte de Jacó. Um monte de Jacó pode ser encontrado por Deus e ter a sua vida transformada. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é o Deus de Abraão, o pai da fé. Ele é o Deus de Isaac, o cara do sacrifício. E Ele é o Deus de Jacó, o cara que está todo errado, mas que um dia recebe transformação na vida.